Filipenses capítulo 1, versículo 21. Queria que vocês deixassem a sua atenção assim bem cativa à palavra hoje, para vocês conseguirem receber de Deus a revelação do que Ele tem para ministrar sobre o seu coração hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 21. É um pequeno versículo que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim, isso era Paulo falando, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo chegou a essa conclusão? Por que Paulo ele teve essa... Em pequenas palavras, ele definiu quem ele era. Em pequenas palavras, ele conseguiu passar para nós a sua verdadeira identidade, aquilo que ele mais se importava como cristão. Uma das primeiras coisas que a gente tem que... Igreja, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Uma das primeiras coisas que você tem, que nós, eu e você temos que entender, temos que nos conscientizar, é que nós temos que definir a nossa vida com a de Cristo. Porque quando nós não definimos a nossa vida com a de Cristo, nós passamos a viver um evangelho de oba-oba. É aquele evangelho da moda. Não sei se vocês observaram, o evangelho da moda. É aquele evangelho onde, se está na moda ser evangélico, eu também sou. Se dá status eu frequentar uma certa igreja, eu também vou estar lá, porque vai me dar status. Então é o evangelho do oba-oba. Se me dá status eu orar a Deus, ir ao culto todos os domingos, eu vou estar lá, porque isso vai me dar status. Afinal de contas, ser crente está na moda. Então isso é o oba-oba. O evangelho do qual Paulo se refere aqui, quando ele se define nessas palavras, ele está falando de um evangelho onde Cristo, Jesus, ele se torna a coisa mais importante da vida dele. Nada é mais importante do que Cristo na vida de Paulo. Então Paulo ele chegou ao ponto de resumir isso, para se definir para os seus discípulos. Ele resumiu isso dizendo assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo assim: olha, a minha vida é para Cristo, a minha vida se define em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim: olha, o meu andar, o meu caminhar, tudo que eu faço, tudo que me define hoje, tem a ver com Cristo na minha vida. Então não é só apenas eu ser chamado de cristão, e sim, não, é porque agora o meu estilo de vida, as minhas atitudes, o meu caminhar, ele revela Cristo na minha vida. É por isso que ele fala, o viver é Cristo, porque a vida dele era Cristo. Então ele passou essas poucas palavras para os filipenses, dizendo assim: olha, eu quero me definir para vocês. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele fala o morrer é lucro, ele estava dizendo assim: eu vou viver para Cristo. Tudo que me define nessa terra é Cristo. E quando eu morrer, vai ter a recompensa. Ele está dizendo: morrer é lucro. Eu vou viver para Cristo. A minha vida vai exalar Cristo. As minhas atitudes vão exalar Cristo. Tudo que eu fizer será para a glória de Cristo.
Tudo é Cristo na minha vida. E depois que eu morrer, será lucro. Então, em poucas palavras, Paulo se define como um cristão. Você sabia que o cristão, o nome cristão, ele foi na Antioquia que o povo começou a chamar os seguidores de Jesus de cristão. Então, o nome cristão não nos define hoje. Então, o fato de as pessoas nos chamar de cristão, isso não nos define. Isso é um nome que o povo da igreja da Antioquia não era nem um povo que era crente, era um povo que via os discípulos de Jesus e dizia: eles são cristãos, porque significava pequenos Cristo, eles são imitadores de Cristo, eles se parecem com Cristo. É por isso que eles receberam o nome de cristão, porque eles se pareciam com Cristo. Mas esse nome de cristão não define nós. O que vai definir nós é o nosso viver, é a nossa atitude, é o nosso andar, é o nosso caminhar. E tudo por tudo. Isso vai nos definir como cristão. O fato de as pessoas te chamar de cristão não te define. E nem você se define para a pessoa que te chama de cristão hoje. Porque as pessoas te chamam de cristão só pelo fato de você ser crente. Antigamente, as pessoas chamavam os discípulos de Jesus de cristão pelo fato de eles se parecerem com Cristo. Não era porque eles eram só apenas evangélicos. Não era só porque eles eram apenas cristãos. É porque as pessoas viam eles e diziam assim: olha, eles se parecem com Cristo. Então eles são os cristãos. São vários Cristos aqui andando aqui. Naquela época as pessoas chamavam os discípulos de Jesus de cristão porque eles viam nas pessoas o exalar de Cristo. E era isso que Paulo queria passar para os filipenses. Ele estava dizendo: olha, nessas pequenas palavras eu quero me definir para vocês como eu sou e da forma que vocês devem caminhar, da forma que vocês devem proceder. O viver para mim é Cristo. Então eu vivo para Cristo, a minha vida exala Cristo, a minha vida é para a glória de Cristo. E quando eu morrer, vai ser só recompensa. O historiador Flávio Joséfo, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que quando Paulo foi colocado com a cabeça no cepo para ser decepado, ele olhou para o céu e ria. O semblante dele transmitia um ar de felicidade. Paulo, ele estava sendo decepado, mas ele estava com a consciência tranquila de que ele tinha cumprido a sua carreira, e que ele tinha guardado a sua fé, e que ele tinha realmente vivido para Cristo. Muitas das vezes a gente acha que quem deve viver para Cristo é o pastor, a pastora, o líder de célula, o supervisor, a supervisora, aqueles que trabalham para Cristo. É eles que devem viver para Cristo. Não. Todo aqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida, a sua vida agora deve ser para a glória de Cristo. A sua vida tem que se definir em viver em Cristo. Mas por que Paulo chegou até esse ponto? Porque Paulo, ele entendeu a soberania e a importância de Deus, de Jesus. Como Jesus era importante. É tanto que em Colossenses capítulo 3, no versículo 11, você vê na parte B lá, em Colossenses capítulo 3, versículo 11, na parte B, Paulo, ele declara, ele diz desse jeito, ele termina dizendo assim, ele diz assim: Cristo é tudo e para todos, sem distinção. Ele estava dizendo assim: Cristo é o tudo. Então não há algo que não seja Cristo na vida de Paulo. Não havia algo que não fosse Jesus refletindo na vida de Paulo.
Paulo ele termina ensinando, ele termina dizendo, ó, Cristo é tudo e para todo. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, ele entendia o tanto que Jesus era importante, ou seja, Paulo entendia a importância de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, vamos abrir junto. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, tem um relato assim muito importante assim da vida de Deus, assim usando Paulo para definir Jesus, para falar da importância de Jesus. E a gente precisa entender isso. Jesus não é apenas um Salvador. Jesus não é apenas aquele que pagou nossos pecados. Ele não é apenas o nosso Senhor. Ele é além disso. Ele é muito mais do que isso. Para Jesus ser o tudo na nossa vida, para o nosso viver ser Cristo na nossa vida, nós precisamos entender essa importância do jeito que Paulo entendeu. E ele diz aqui no versículo 15 de 1 Tessalonicense, ou de 1 Colossense, viu, irmãos? 1 Colossense diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação de Deus. Ele é a imagem desse Deus invisível. Olha só a importância de Jesus. Ele também é a primeira criação de Deus. No versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Olha a importância dele, olha o poder dele, olha a soberania dele. É tanto que ele mesmo fala: foi-me dado o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado para ele. Olha a importância dele. No versículo 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha soberania, supremacia, ou melhor dizendo, em outras versões que você está lendo aí, em tudo tenha a primacia. Na NVI fala supremacia, que é a mesma coisa também da primacia. Talvez aí na tradicional que você esteja lendo, esteja escrito primacia. O que é primacia? Para que ele em tudo seja a primacia, o primeiro lugar. Ele tem que ser em tudo na minha vida e na sua vida o primeiro lugar. Ele tem que ocupar na minha vida o primeiro lugar. Quando ele começa a ocupar na minha vida e na sua vida o primeiro lugar, Cristo começa a definir a nossa vida. Por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Porque ele estava dizendo assim: a minha vida é viver para Cristo. A minha vida é Cristo. Tudo que eu for fazer é Cristo. Tudo que eu for realizar é para a glória de Cristo. Tudo que façais, tudo que comais, que seja para a glória de Cristo, para a glória dele. No versículo 19 ele diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Meu Deus. Está começando a entender a importância de Cristo, a soberania dele? No último versículo que nós vamos ler, que é o 20, diz assim: e por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio dele, se reconciliasse todas as coisas. Então, ele é soberano. Ele é tudo, como Paulo diz, ele é tudo e para todos, sem distinção, sem distinção. Quando nós começamos a colocar isso no nosso coração, quando isso começa a se revelar no nosso coração, que ele é o nosso tudo, que ele é a nossa primacia, ele tem toda a primacia na nossa vida, ele tem o primeiro lugar na nossa vida, ele é o nosso tudo. Aí nós podemos dizer assim: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Por isso que Paulo, ele se definia, falando sobre isso para os seus discípulos, dizendo que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Por quê? Porque ele entendia a grandeza de Jesus, ele entendia a soberania de Jesus, ele entendia tanto que quando ele foi falar aos filipenses, ele disse: Jesus é tudo. Ele termina dizendo: Jesus é tudo, para todos, sem distinção. Ele estava dizendo, ele estava falando sobre os circuncisos, os gregos, os troianos. Ele estava falando sobre para quem Jesus estava vindo, se você vê o contexto lá em cima. Mas aí ele termina dizendo assim: olha, para Jesus não tem fronteira, para Jesus é tudo. Escute, pessoal, para me definir Jesus, eu imagino Paulo querendo explicar aos filipenses, dizendo: para mim definir Jesus, eu quero dizer para vocês, filipenses, para vocês entenderem o que eu quero dizer, que vocês ficam achando que é só para os judeus, Jesus só veio para o seu, Jesus só veio para os circuncisos, ou para aqueles que, para os gregos, ou Jesus não veio para os gregos, e estava aquela confusão na igreja. Então Paulo encerra dizendo: Jesus é tudo. Escute, pessoal, para aí, ó. Jesus, ele é tudo, para todos. E aí ele termina dizendo: sem distinção. Se coloca no lugar de Paulo dando esse discurso. Paulo estava tentando explicar que Jesus tinha vindo para todos, e um dizia: não, mas Jesus só veio para esses, para aqueles, e para aqueles outros, e para aqueles. E aí Paulo tentando explicar, aí Paulo chega ao ponto final. Ele diz desse jeito: olha, para vocês entenderem, Jesus é tudo. Então não fique pensando que Jesus tem fronteira para Jesus. Jesus é tudo, e para todos. Então Paulo, ele entendia a grandeza de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3, Hebreus capítulo 1, ainda vamos ler do 1 ao 3 aqui, para a gente compreender. Olha só o que aqui a Bíblia diz acerca. Começa dizendo assim, em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante: ele começa dizendo assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. No versículo 3 diz assim: o Filho é o esplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas.
Isso é a definição de Cristo. Quando nós pensamos em Cristo dessa forma, a gente começa a entender que Ele não só tem que ser, Ele deve ser o nosso tudo. Ele está acima das nossas vontades. Ele está acima dos nossos querer. Olha, Cristo, Ele está acima dos nossos chiliques. Ele está acima daquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Ele está acima da nossa vontade, Ele está acima de tudo, Ele é a primacia de tudo e de todas. Mas por nós muitas das vezes isso não se revelar dentro de nós, a gente sempre coloca Ele em posição secundária na nossa vida. E sempre com aquele pensamento, Ele vai entender. Na realidade, Ele vai entender que você colocou Ele numa posição secundária. Ele não vai entender por que você colocou. A palavra é bem clara. Ele é digno da nossa primacia, de estar em primeiro lugar na nossa vida. Para encerrar essa parte da importância, vamos ler Filipenses capítulo 3, do 7 ao 8. Filipenses capítulo 3, do 7 ao 8. Então eu selecionei esses versículos só para nós juntos estudarmos ele e entender o tanto que Jesus é importante. A importância dele no mundo, na nossa vida, no universo, a importância dele. A posição que ele tem que estar na minha vida e na sua vida, que é a posição da primacia, do primeiro lugar. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 e 8, diz assim, Filipenses capítulo 3, do versículo 7 e 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Versículo 8, ele diz assim: mais do que isso, considerei tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, tudo que eu perdi por Cristo, tudo que eu renunciei por Cristo, tudo que eu abandonei por Cristo, eu considero esterco. Eu considero, tem algumas versões que falam assim, eu considero lixo. Paulo estava dizendo assim: olha, tudo aquilo que no meu natural poderia ser perca, eu considero lixo. Tudo aquilo que eu perdi por Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo, não é que as outras coisas talvez, em outras palavras ele estava dizendo, não é que as outras coisas não têm importância para mim, não é que as coisas naturais não têm importância para mim, até porque existe uma promessa que Deus nos abençoará muito sobre a terra. Isso é que vira a cabeça daqueles que quer que os crentes vivam uma vida miserável, né? Jesus, a palavra de Deus diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós hoje fosse rico. Mas ele estava dizendo assim, não é que essas coisas não têm importância, mas diante de Cristo eu considero todas elas esterco. Era isso que ele estava dizendo.
Quando você vê Cristo, ele confrontando os seus discípulos, dizendo: aquele que não largar pai, mãe, irmão, por minha causa, não é digno de ser meu discípulo. Ele não estava dizendo que a família não era importante. Jesus não estava dizendo que os seus filhos não eram importantes, que os seus irmãos não eram importantes, que o seu pai e a sua mãe não eram importantes. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm que entender que diante de mim, nada nesse mundo pode ser mais importante do que eu. Não é que as coisas não são importantes, elas são importantes, mas quando se refere a mim, eu tenho que ter a primacia na sua vida, o primeiro lugar. Era esse o sentimento que Paulo tinha. Era esse o sentimento que Paulo tinha, ao ponto de ele dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que é, pastor, o viver é Cristo? Comportamento. Como você se comporta hoje como cristão? Que possa definir você como um seguidor de Cristo. Se eu for comer é para a glória de Cristo. Se eu for tomar alguma decisão é para a glória de Cristo. Se eu vou trabalhar aqui é para a glória de Cristo. Se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer bem feito porque é para a glória de Cristo. Vou dar um exemplo para vocês. O Celso indicou um predeiro para Andréa mais o Jefferson, predeiro evangélico. Ele que no outro dia ele subiu aqui, deu mais uma consertada nas nossas telhas, porque o vizinho quebrou um galho, estava muito escuro. Mas se você entrar hoje aqui na construção da casa do Jefferson, você observa, os caras trabalham ligeiro, trabalham bem. Se você observar o que o Celso falou a respeito do camarada, o Celso falou, o Celso ainda não aceitou Jesus, não é cristão. Mas sabe o que o Celso falou? Ele disse desse jeito: pastor, é um cara que toda vez que eu chegava lá, na hora que ele estava construindo, o cara era rindo, o cara não murmura, o cara agradável, pastor, dá de ver mesmo nele um homem de Deus. E eu achei engraçado essa palavra que ele disse assim: ele não murmura, pastor. De eu chegar lá e ver que ele estava trabalhando além daquilo que eu tinha combinado com ele até merecia eu dar um reajuste a mais. E eu chegar: irmão, tu não sabia que ia dar esse trabalho todo, e ele dizer: não, é todo o tempo sorridente. Eu estou dando um exemplo desse irmão, é porque ele deu um bom testemunho no seu trabalho. Vocês estão me compreendendo? Ele deu um bom testemunho como homem de Deus, como no seu trabalho. Ao ponto de alguém que não é ainda evangélico, que vê isso nele, e dizia assim: poxa, é evangélico, aquele dali eu tiro o chapéu, aquele evangélico. Quem conhece o Celso, vocês sabem que ele é crítico. E para ele dizer isso de alguém, o camarada tem que estar bom mesmo. E isso faz o quê? Faz com que essa pessoa glorifique o nome de Jesus através do seu trabalho, da sua profissão. Eu dei esse exemplo para vocês entenderem o que é viver é Cristo. Como um aluno em uma sala de aula. Qual o seu comportamento lá na sala de aula? Você é que nem camaleão? Está no meio dos crentes, vira crente? Quando está no meio dos ímpios, vira ímpio? Quando isso acontece, o viver para você não é Cristo. Você está vivendo uma religiosidade. Não está vivendo o Evangelho. Não está vivendo o cristianismo. Agora, quando no colégio de você dá um bom exemplo de mulher de Deus, de homem de Deus, de jovem de Deus, onde as pessoas veem diferença em você, aí você está vivendo Cristo. Porque você está exalando Cristo. Você não é apenas só chamado de cristão. A sua vida é definida por Cristo. Era isso que Paulo queria dizer. Então, essa passagem que diz assim:
o viver é Cristo, é tudo. A Bíblia diz desse jeito, que tudo que nós for fazer, seja lá no nosso trabalho, seja lá na nossa casa, seja lá na sua cozinha, você fazendo um almoço para alguém que você ama, tudo que você for fazer, você faça como se fosse para Ele. Isso é viver para Cristo. Vocês estão me compreendendo? Até a comida que eu faço como se fosse para Ele. É o que a Bíblia nos ensina. Que eu for fazer alguma coisa para o meu irmão, eu vou fazer como se fosse para ele. Se eu for fazer o meu trabalho aqui, se eu for polir um carro, né, Júnior? Você vai estar polindo um carro dizendo assim, eu vou caprichar. Porque isso daqui é como se estivesse fazendo para o carro de Cristo. Vou deixar bem top. E isso vai fazer com que o nome dele seja glorificado através da tua vida, porque as pessoas vão ver em você um bom profissional. As pessoas vão ver em você um cristão que exala realmente Cristo. É por isso que Cristo ele fala, olha, em Mateus 25, no Mateus 25, capítulo 25, do versículo 35 e diante, você vê Jesus falando algo interessante. Ele fala assim, ele está falando ali no final dos tempos, no julgamento das nações, ele diz desse jeito assim, aí aquele Senhor vai chegar para os seus servos e vai dizer assim, olha, vem para mim, bendito do meu Pai, porque eu tive enfermo e você foi me visitar, eu tive preso, você foi me visitar, eu estava nu, você me deu de vestir, eu estava com fome, você me deu comida, eu estava com sede, você me deu de beber, e aí as pessoas vão espantadamente perguntar para ele, dizer assim, mas aonde, Senhor? O Senhor estava que eu fiz isso? Aí Jesus vai dizer, aquele que fez algum desses meus irmãos, desses meus pequeninos, é como se tivesse feito para mim. Então quando você ajuda uma pessoa, como se você estivesse vendo Cristo por trás daquela pessoa, você vai ajudar aquela pessoa de uma forma diferente, porque você vai ajudar como se fosse ajudando o próprio Cristo. E isso é viver. Isso é viver é Cristo. Isso é o que Paulo queria dizer assim, o meu viver é Cristo. Viver para mim é Cristo, porque tudo que eu faço pensando em Cristo. É que como aquela palavra diz assim, é tudo por Ele, tudo para Ele, todas as coisas. E quando você começa a entender isso, aí você começa a dizer assim, meu Deus, agora eu estou entendendo que a minha vida, ela tem que estar de uma certa forma sendo definida com a vida de Cristo. Mas depois que a gente entende tudo isso, a gente vê que Paulo, ele tinha renúncia. Ele renunciava a muita coisa na sua vida. Independente dele ter renunciado ao pecado e tantas coisas, que daí já é óbvio que nós temos que renunciar ao pecado, mas ele renunciava a outras coisas. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, Gálatas, vamos aqui no Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Paulo ele diz assim aos Gálatas, ele diz algo interessante, ele diz assim, versículo 19, ele diz assim, do Gálatas 2, viu? Ele diz assim, pois por meio da lei eu morri, para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele explica mais embaixo no versículo 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e me entregou e se entregou por mim.
que Paulo queria dizer assim? Olha, eu morri para esse mundo, em outras palavras, para que eu vivesse para Cristo. Ele diz assim: como Cristo foi crucificado por mim, eu também me crucifico para esse mundo, para viver para Cristo. Isso fala de renúncia. Isso fala de crucificar as nossas vontades. Isso fala de crucificar o nosso eu. E Paulo estava querendo explicar aos Gálatas, dizendo assim: do mesmo jeito que Cristo foi crucificado por mim, eu voluntariamente me crucifico com Cristo para esse mundo, para que Cristo, para que eu não viva mais as minhas vontades, ele diz assim, para que eu não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. E a vida agora que eu vivo nessa carne cheia de desejos e querer, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Vocês estão entendendo que a ficha da gente começa a cair? A gente começa a entender: meu Deus, eu estava vivendo um evangelho meio superficial. Imagine hoje você chegar em casa, olhar no fundo dos olhos do teu filho ou da tua filha, beijar o rosto dela, fazer um carinho, um cafuné, e imaginar que você está fazendo aquilo em Cristo. Meu Deus, como você vai caprichar, hein? Quando você for presentear alguém que você ama, que você gosta, ou que você queira agradar, que você for presentear essa pessoa, você vê Cristo por trás daquela pessoa, como se você estivesse presenteando o próprio Cristo. Isso é viver a Cristo. Isso é viver a Cristo. Até o teu patrão, por mais rabugento que seja, por mais egoísta que seja, com o tempo você fazendo isso no seu trabalho, o seu patrão, talvez até ele seja orgulhoso ao ponto de não dizer para você, mas ele vai sentir e dizer: esse homem é diferente. Olha, eu não gosto de crente não, mas igual esse crente aqui eu queria ser. Ou então, eu não gosto de crente não, tenho raiva de crente, mas de fulano eu gosto, porque ele é um crente de verdade. Tem um cara que tem um maior nojo de crente, e ele chegou para mim, e eu fiquei até um pouco chateado. Na época eu não era pastor, e na época ele era casado com a minha sobrinha, não é mais. E aí ele chegou e dizia assim: é porque e falando mal de crente, sabendo que a família toda era crente. Ele foi para um churrasco lá em casa falar mal de crente. E aí ele chegou e disse desse jeito assim: olha, mas tem um homem que eu respeito. O Macedo, tu conhece o pastor Tony, lá da 6? Eu digo: conheço. Aquele dali é um crente de verdade. Aquele dali eu conheço. Cara, que coisa linda. Saber que ele viu alguém exalando o bom perfume de Cristo. Então o mundo lá fora nos observa. O Taíde teve um problema na garganta, começou a botar um sangue aí, um negócio, e eu saí de madrugada, na quinta-feira passada, para a UPA. Quando eu cheguei na UPA, não tinha todos os exames, ele fez todos e ficou faltando o raio-x. Então 2 horas da madrugada, antes das 2, nós tínhamos que descer na UPA da Sobral. Para bater o raio-x lá, voltar, pegar os exames e voltar à consulta com o médico, aí na UPA. Lá na Sobral, na UPA da Sobral. O pastor Taíde entra, amarra pastor, e eu chegando na recepção, um homem chega e diz: pois é, pastor, ó, e não sei o que, e você desabafa, meu Deus, o homem de máscara, né? E eu digo: de onde é que esse homem me conhece? Arrombaram o baúzinho da minha moto o ano passado e roubaram um dinheiro lá. Aí um cara estacionou a moto lá. Uma família estacionou lá uma moto.
E aí o Celso disse assim: olha, cuidado, não deixa o capacete aí não, porque roubaram roubaram um capacete daquele meu parceiro que corre comigo. Ah, o pastor, conheço o pastor Macedo, né? Nem conheço, mas o mundo nos observa, e eles esperam de nós, muitas das vezes, falhas, para criticarmos, para falar mal, para dizer assim: é por isso que eu não vou para a igreja, é por isso que eu não sou crente. Eles querem encontrar falha em nós, para apoiar a sua decisão errada. Mas imagine só, uma nova raça de crente, que quando as pessoas olhar para nós e ver o bom perfume de Cristo sendo exalado, as pessoas olhar para nós e dizer assim: meu Deus, como essa mulher é diferente, como esse homem é diferente. Isso era o que o Paulo queria dizer: o viver é Cristo. Isso era o que o Paulo queria dizer sobre a renúncia, né? Nós já estamos aqui na renúncia, né? Gálatas 6,14, né? Nós podemos até voltar um pouquinho aqui. Gálatas, mais para adiante, 6, no versículo 14, diz algo interessante, diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que declaração, que revelação de Paulo. Paulo estava dizendo assim: olha, do qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Ele estava dizendo, em outras palavras, as coisas desse mundo, as vaidades, as coisas deste mundo não me embriaga mais diante de Jesus. Não era que Paulo não gostava de uma boa comida, ele gostava. Não era que Paulo não gostava de uma vida boa, ele gostava. Não era isso. Era que Paulo estava dizendo assim: diante de Cristo, nada disso tem importância. Ele é o mais importante na minha vida. Eu renuncio tudo isso por Ele. Vocês acham que Jesus estava dizendo para nós largar mãe, pai, irmão, a família por Ele? Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava querendo passar para nós que nada deve ser mais importante do que Ele. Pelo contrário, em outras palavras, a gente vê Ele, a própria palavra de Deus, ensinando para a gente cuidar bem da nossa casa. Ainda diz assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Então a palavra de Deus não se contradiz. Ele só estava apenas dizendo assim: diante de mim, para ser meu discípulo, nada pode ser mais importante. Vou encerrar agora citando aqui Colossenses 3. Colossenses 3, do 23 ao 24. Aí nós vamos estar encerrando. Colossenses 3, do 23 ao 24. Quero recitar isso para você ver na palavra, que é para isso revelar no teu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso não está falando só as coisas que você faz na igreja, não. Limpar uma igreja, limpar uma cadeira, receber as pessoas na frente, servir as pessoas na célula, né? Ajudar no lanche da célula, evangelizar. Não é só nas coisas ministerial.
tudo que fizeres, que você faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Ele diz, tudo, isso é viver, é Cristo. E ele ainda termina dizendo, que como se fosse para o Senhor e não para os homens. Escute, quando uma pessoa começa a fazer as coisas para você, sem esse sentimento, no dia que você falhar com ele ou com ela, pode ter certeza, o seu nome é arriscado da agenda dela ou dele. Entenda isso. Agora, quando você faz para a pessoa como se fosse para Cristo, aquela pessoa pode nem te retribuir. Tu não fez para ela? Tu fez de todo o coração como se fosse para o Senhor, não para ela ou para ele. Então aquilo nunca vai te atingir, porque o teu viver é Cristo. Cristo está em tudo na tua vida. Tudo que tu faz é para Ele. Tudo que tu faz é para Ele. Então o teu viver é Cristo. Era isso que Paulo queria dizer. O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 24 diz assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não vão receber recompensa de homem, é do Senhor que vocês vão receber a recompensa, aquele o qual vocês estão servindo. É por isso que quando ele fala assim, quando você dá uma coisa, quando você ajuda alguém, que você sai por aí contando para todo mundo, Jesus diz assim: olha, eis que eu de verdade te digo, vocês já receberam o galardão de vocês. Deus não está devendo nada para vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: por que vocês estão contando para todo mundo? É porque vocês fizeram para homem, vocês não fizeram para Deus. Porque se vocês tivessem feito para Deus, só bastava Deus saber. Está encaixando as coisas? Aí Jesus, lá no final dos tempos, diz assim: olha, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive nu, você me deu de vestir, vem para mim, bendito do meu Pai. Mas onde é que o Senhor estava? Olha, tudo que vocês fizeram tudo que vocês fizeram aos seus semelhantes, vocês estavam fazendo a mim. Aí está encaixando as coisas agora? Então a recompensa vem do Pai quando nós fazemos para Ele, mas quando nós fazemos para o homem, nós queremos sempre a recompensa do homem. Vocês já viram aquelas pessoas? Eu tenho pessoas na minha família assim. Na minha família assim, eu estou falando por parte da minha esposa, né? A minha família no sentido dos parentes da minha esposa, de quando dá um presente para você, fica chateado se chegar o dia do aniversário dela ou dele e você não retribuir aquele presente. Então vai ficar chateado, porque então assim parece que já te dá contando com aquilo. Não sei se vocês estão me compreendendo. Então você estava fazendo para homem, você não estava fazendo aquilo para Cristo. Então você não estava vivendo, o viver na sua vida não era o viver Cristo, e sim o viver que você estava vivendo, você podia estar fazendo para homem, não viver Cristo. O viver é Cristo. Tudo tem Cristo no meio. Tudo. Vamos se colocar de pé, eu não vou continuar me aprofundando mais nisso.